curiosa. Enio Costa, que é o Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Deste ponto de vista, podemos considerar, como está a se considerar logo a seguir ao anúncio desta medida, de que foi por isso que houve a promoção da campanha massiva de licenciamento dos mototaxistas, taxistas e pescadores artesanais. Foi nesta perspectiva? Não necessariamente. Na verdade, esta campanha é uma atividade regular, que deve ocorrer regular, e no fundo o que se fez foi uma conjugação de interesses da medida que estava por ser implementada, e então acabou por ser dar um impulso aos próprios operadores. O que se pretende, na verdade, é que todos os operadores de transportes, todos os empresários que exercem alguma atividade de transporte ou qualquer atividade, a primeira coisa que devem fazer é estarem licenciados. E verificou-se que dos vários operadores que temos, apenas cerca de 10 a 20% é que estavam licenciados. Então, achamos por bem, e fruto do trabalho técnico que foi feito, desta equipa multissetorial, conjugar todos os esforços e que veio a dar no resultado que deu. Tivemos muitos operadores, primeiro, alguns que desconheciam a necessidade do licenciamento, e depois muitos vieram então a beneficiar dessa medida, porque acabaram por se licenciar de uma forma mais simples, mais acessível e, acima de tudo, nos seus municípios. É claro que depois de estarem licenciados há uma base de dados gerada, e por meio desta base de dados foi gerada, então nos permitiu conjugar a medida ao trabalho que foi previamente planificado. Já vamos falar sobre números dos que formalmente devem realizar atividade de táxi entre nós, e também depois, quando falarmos da questão do cartão, que vai possibilitar a que os titulares de meios ou veículos que prestam serviço de táxi então beneficiem desta subvenção. Sigo no questionamento ao senhor Luís Fernandes, que é o diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo. Há aqui também a justificação do Ministro de Estado para a Coordenação Económica de que esta remoção gradual do subsídio sobre o preço da gasolina é também para dar folga à Sonangol em termos financeiros, já que o litro de gasolina comprado atualmente e o preço em que é vendido não é real. De facto, e disse bem, conforme foi a conferência de imprensa hoje, a gasolina é comprada ao preço do mercado internacional, e estamos a falar particularmente da gasolina, e é vendida a um preço que é fixado por força daquilo que foi o entendimento do governo para garantir uma melhoria das condições de vida das populações e dos agentes econômicos. O preço praticado até hoje não chegava sequer à metade? Não, era quase um terço daquilo que era o preço da aquisição, portanto, muito abaixo. E isso, na sua introdução, falou do equilíbrio do mercado. Portanto, todo este equilíbrio tem a ver com o facto de que nós devemos caminhar para que os agentes econômicos que estão no mercado consigam prestar o serviço de acordo com a expectativa do consumidor. E aqui há uma nota particular da Sonangol, por ser a entidade que, do momento, ainda faz a importação do combustível, mas existem outros agentes do mercado que também são afetados por este preço, não é? Nós temos, enquanto Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, a responsabilidade de regular o mercado, em que os agentes econômicos, não é, operem em condições equitativas, não é, com uma sã concorrência. E também a promoção de investimentos para a distribuição ou uma melhor distribuição dos combustíveis. E isso nós não vemos, não acontece por força
deste preço que não é o preço real, é muito abaixo daquilo que seria, numa condição normal de mercado, o preço ideal. Daí que há necessidade de caminharmos para esse equilíbrio em que os operadores tenham o retorno necessário para investimentos e expandir a sua atividade, que é uma das atividades que o IRDP também faz, que é promover que mais agentes econômicos privados investam, porque, de facto, o mercado de derivados de distribuição e comercialização de derivados de petróleo é livre, né? Já foi liberalizado, existem diplomas legais que regulam essa atividade, mas ainda assim sentimos alguma timidez de agentes de mercado nesse segmento. Daí que a medida impunha-se, não é? E, naturalmente, com todas as cautelas que são necessárias. Aqui o Sr. Valdemar Pinto, que é o diretor do Instituto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal, se calhar entre os convidados representa um segmento dos beneficiários. O que tem a comentar em relação a esta medida que o Executivo tomou e tornou pública hoje e entra em vigor já amanhã? Sim, muito obrigado, José Camangula, mais uma vez. Eu acho que foi uma medida bem tomada porque, conforme disse o meu colega de painel, é muito dinheiro que o governo vinha a perder e com esse dinheiro vai ser canalizado para outras atividades como construção de hospitais, escolas. Isto só vai beneficiar a vida de toda a população e os pescadores não ficam de fora. Os pescadores sabemos que é uma camada social que tem sofrido muito, tem problemas de educação, tem problemas de hospitais, portanto eles têm que estar também inseridos nesse processo. Bem, agora olhando